E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu disse a vocês, a gente tem uma quarta espécie de ato de improbidade que foi inserido em dezembro de 2016. Na Lei 8429 foi inserido o artigo 10A. E esse artigo 10A criou uma quarta hipótese de ato de improbidade, além das três que a gente já conhece. Na verdade, uma hipótese específica e que já se enquadraria na hipótese do artigo 10, mas agora a gente tem uma nova espécie de ato de improbidade. A lei diz o seguinte: é ato de improbidade criar, manter ou ampliar indevidamente um benefício fiscal em relação ao tributo do ISS. Repito, de acordo com a lei, considera-se ato de improbidade o ato de criar, manter ou ampliar um benefício fiscal em relação ao tributo do ISS sem previsão em lei, de forma indevida. Então, um amigo meu decide abrir uma lojinha e aí eu, na prefeitura, digo, ó, vou te dar uma forcinha, tá? Vou te dar uma isenção de imposto sobre serviço, de ISS. Não posso. Eu só posso dar isenção se houver previsão em lei. Então, na prática, trata-se de um ato de improbidade que causa dano ao erário, porque o Estado deixa de arrecadar. Mas, nesse caso, a lei decidiu inserir como uma hipótese específica de ato de improbidade. Se ele estivesse criando benefício tributário em qualquer outro tributo, a gente inseria no artigo 10. Mas, nesse caso, se ele cria, amplia ou mantém isenção tributária indevida, benefício fiscal indevido em relação ao tributo do ISS, ele está praticando um ato específico de improbidade, que enseja a possibilidade de 3 sanções. Aqui o artigo 12 prevê que essa infração de improbidade gera a possibilidade de perda da função, de suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e de multa de até 3 vezes o valor do benefício que foi criado. Então, nesse caso, se ele criou, ampliou, manteve um benefício fiscal em relação ao tributo do ISS, a lei prevê 3 possibilidades de sanções a serem aplicadas: perda da função, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa de até 3 vezes o valor do benefício que foi criado por ele, tá? Na prática, pessoal, além disso, a doutrina obviamente entende que o ressarcimento ao erário é sempre cabível, né? Não tem como deixar de abrir mão, não tem como abrir mão do ressarcimento ao erário, mas para fins de prova objetiva, essas são as 3 sanções que estão regulamentadas no artigo 12 para a infração de improbidade específica do artigo 10A, ok? Toma cuidado, é uma novidade, não caiu na prova de vocês ainda, mas a tendência é que caia, tá certo? É uma novidade assim, já tem mais de um ano, de dezembro de 2016, como eu já tinha falado para vocês, combinado? Daí eu posso partir para os aspectos processuais, que foi o que eu tinha dito para vocês. Depois que a gente entende o direito material, né, a lei de improbidade, definindo quais são os atos de improbidade, quais são as sanções, os aspectos materiais do ato de improbidade trabalhados, a lei 8429 também traz disposições processuais, a regulamentação de como funciona a ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade. Essa ação de improbidade, ela tramita nos moldes da Lei 8429. Então, é a própria Lei 8429 que vai definir como que vai ser aplicada, como é que vai ser tramitação, né? Como é que vai ocorrer a tramitação dessa ação de improbidade. A lei diz o seguinte: a ação é proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade. Então, para começar, a legitimidade da propositura da ação é restrita. Ou a ação é proposta pelo Ministério Público, ou a ação é proposta pela entidade que foi lesada pelo ato, que a gente já viu, que pode ser entidade da administração pública, entidade privada que recebe dinheiro público, enfim, aquela pessoa jurídica que o ato de improbidade lesou. Simples. Se a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada para querendo atuar ao lado do autor. Ela não é obrigada a atuar ao lado do autor, mas a intimação é obrigatória. Então, se a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada e ela vai querendo atuar ao lado do autor, né, como litisconsorte. Agora,
Se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, aí o Ministério Público atua como fiscal da lei. Isso. Proposta a ação pela pessoa jurídica lesada, o Ministério Público atua como custos legis. Ou seja, eu estou lhe dizendo que é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. É indispensável. Não como parte, né? Nem sempre ele é parte. Mas ele sempre vai atuar na ação de improbidade. Por quê? Ou o Ministério Público é o autor dessa ação, ou ele propõe essa ação, ou então ele atua como fiscal da lei. São as duas possibilidades. Ou ele é autor da ação de improbidade, ou ele é fiscal da lei na ação de improbidade. Necessariamente, o Ministério Público precisa participar dessa ação de improbidade administrativa. Bacana? Ótimo. Daí, a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada e ela é proposta em face do agente público e do particular que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato. Isso é fácil, né? O sujeito passivo da ação de improbidade é o sujeito ativo do ato. O sujeito que praticou o ato de improbidade é quem vai estar no polo passivo da ação. Então, a ação pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa lesada. Se a pessoa lesada propuser a ação, o Ministério Público é fiscal da lei. E o réu dessa ação será o agente público, que praticou o ato de improbidade, e também o particular, se houver, que tenha concorrido ou induzido para a prática do ato, ou dele se beneficiado direto ou indiretamente. Todos esses figurarão no polo passivo da ação de improbidade. A princípio não há prerrogativa de foro. Existem algumas decisões jurisprudenciais isoladas, mas a princípio, para vocês, a ação de improbidade tramita perante juiz singular, como acontece em qualquer ação civil pública, tá? Não há foro privilegiado, independentemente de quem seja o réu da ação de improbidade, independentemente do escalonamento hierárquico do cargo desse réu, a princípio, essa ação de improbidade não tem foro privilegiado. A lei não prevê nenhuma prerrogativa de foro nessas ações, então, a priori, elas tramitam perante juiz singular. É o juiz singular que vai julgar essa ação de improbidade. E aí, a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, e antes de o juiz, antes dele decidir se ele vai receber ou rejeitar a petição inicial, antes disso, tá? Petição inicial chegou, o juiz nem analisou, não sabe se vai deferir ou indeferir. Antes disso, ele tem que notificar o acusado, para que esse acusado apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Então, ele não sabe se ele vai receber a petição inicial ou rejeitar, tá? O juiz, antes de qualquer coisa, ele notifica esse acusado para que o acusado possa apresentar uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Esse é o raciocínio, tá? Então, a princípio, a notificação é feita, e feita a notificação, ele vai apresentar uma defesa prévia dentro do prazo de 15 dias. Sabe o que acontece? A Lei 8429, ela regulamenta que se o juiz estiver convencido de que não houve ato de improbidade, ele rejeita de plano a petição inicial. A lei diz isso. Se o juiz estiver convencido de que não houve ato de improbidade, ele vai rejeitar de plano a petição inicial. Então, a ideia é que eu tenho que ter o direito de tentar convencer o juiz de que não houve ato de improbidade. Esse particular, ele tem o direito de tentar convencer o juiz de que não houve ato de improbidade. É porque em dúbio pro societate. Se o juiz estiver em dúvida, ele recebe a petição inicial contra o réu. Agora, se ele estiver convencido de que não houve ato de improbidade, aí sim ele rejeita de plano a petição inicial. Então, esse acusado poderá apresentar uma defesa prévia, né, dentro do prazo de 15 dias, para ver se ele convence o juiz a rejeitar a petição inicial de plano. Ele vai tentar formar o convencimento do juízo para que seja rejeitada a petição inicial. Ele é notificado, com ou sem defesa prévia, das duas uma. Ou o juiz rejeita a petição inicial e indefere, ou ele recebe, defere a petição inicial. São as duas possibilidades. Ou o juiz vai indeferir, ou ele vai deferir a petição inicial nesse caso. O que você aprende em processo civil é que a decisão do juiz que indefere a petição inicial é passível de apelação. E aprende ainda
que a decisão do juiz que defere a petição inicial é mero despacho e, portanto, é irrecorrível, né? É exatamente isso que você aprende. Indeferiu a petição inicial, cabe apelação. Deferiu, não cabe nada. Mero despacho, irrecorrível. Pessoal, na ação de improbidade, a gente tem uma novidade. Aqui, a priori, a decisão do juiz que indefere a petição inicial, cabe apelação. A lei não diz nada, então a gente segue o CPC, não há nenhuma novidade aqui. A novidade da lei é que ela regulamenta que a decisão do juiz que receber, que deferir a petição inicial, não é mero despacho. É decisão interlocutória passível de agravo de instrumento. Então, a decisão do juiz que recebe a petição inicial é passível de agravo de instrumento. Aquela que indeferir a petição inicial é passível de apelação e a decisão do juiz que receber a petição inicial será passível de agravo de instrumento. É possível se agravar da decisão do juiz que deferiu, que recebeu a petição inicial da ação de improbidade, tá? Com ou sem agravo, porque o agravo não tem efeito suspensivo mesmo, vai ser citado o réu para apresentação de defesa e a partir da citação, a ação de improbidade segue o rito de procedimento comum. Como diz a lei, segue o rito ordinário, né? A gente sabe que não há mais ordinário e sumário. Então, essa ação vai tramitar nos moldes do procedimento comum a partir da citação. Citou o réu, não há nenhuma novidade mais, nenhuma peculiaridade na lei, com uma ressalva. A 8429, ela diz expressamente que é vedada qualquer espécie de transação, acordo ou conciliação no bojo da ação de improbidade. Então, nessa ação de improbidade, não se admite nenhuma espécie de acordo, transação, conciliação, nada disso. A ação de improbidade termina por sentença, punindo ou absolvendo o réu. Não é possível acordo, transação, conciliação, termo de ajustamento de conduta, delação premiada, nada disso vai ser admitido no bojo da ação de improbidade, tá? Então, nessa ação de improbidade administrativa, não se admite nenhuma espécie de acordo ou transação. O raciocínio é que a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada e ela termina por sentença. As delações premiadas que vêm sendo feitas na esfera penal. Porque na ação de improbidade, na ação civil, né, pública por ato de improbidade, na ação civil, para sancionamento do ato de improbidade, não se admite nenhuma espécie de transação ou acordo. A gente tem vedação expressa no artigo 17, parágrafo 1º da lei, tá? Esse artigo tinha até sido revogado pelo MP 703, mas a MP perdeu a vigência, então a gente volta à origem e não se admite nenhuma espécie de acordo ou transação no bojo da ação de improbidade. Cuidado também com essa pegadinha clássica aí, tá certo? Termo de ajustamento de conduta, isso vale nas ações civis públicas. Se for ação de improbidade, não. Pessoal, além disso, a lei prevê algumas medidas cautelares. Como sempre, a cautelar visa a resguardar o resultado prático do processo. A intenção é somente assecuratória, né, para evitar que haja prejuízos no final do processo, que a demora no processo torne inócua a decisão final. E a lei prevê 4 cautelares que podem ser requeridas e concedidas pela autoridade judicial no bojo de uma ação de improbidade administrativa. A maioria delas buscando resguardar dinheiro. Depois a gente vai ver que tem uma que não é dinheiro, tá? Mas para começar, a lei prevê a cautelar de indisponibilidade dos bens do acusado. Cautelar, inclusive, com base constitucional. O próprio artigo 37, parágrafo 4º, eu disse a vocês, ele já falava expressamente. A lei sancionará com perda da função, indisponibilidade de bens. Então, essa indisponibilidade de bens, ela já estava prevista, inclusive, na Constituição, no texto constitucional. O fato é que é possível a declaração de indisponibilidade de tantos bens quanto sejam necessários para a garantia do juízo. A indisponibilidade de bens, ela não atinge bens específicos, tá? A ideia é de uma garantia genérica para evitar que ele dilapide o patrimônio e que depois ele não tenha como arcar com a multa, com o ressarcimento ao erário. Então, declaram-se bens indisponíveis para garantir as penas pecuniárias no final do processo. Senão ele some com tudo e quando eu for aplicar uma pena ele não vai ter nenhum real para pagar nada. Então é possível que se declarem disponíveis tantos bens quanto sejam necessários para a garantia do juízo. Inclusive, essa indisponibilidade
ela pode atingir os bens que o acusado já possuía antes da prática do ato de improbidade. Tá? Então, aqueles bens que o acusado possuía antes da prática do ato de improbidade, esses bens também vão atingir vão ser atingidos pela indisponibilidade. Não são os bens adquiridos com a prática do ato, não. Inclusive, os bens que o sujeito já possuía antes da prática do ato de improbidade se submetem a essa indisponibilidade de bens, tá? O STJ já pacificou que a indisponibilidade de bens, ela pode atingir bens que já integravam o patrimônio do acusado antes dele ter praticado o ato de improbidade. Problema nenhum. Outra coisa, você aprende em relação a cautelares que tem que haver a comprovação de fumus boniuris, que a gente chama agora não de fumus boniuris, mas de probabilidade do direito, né? E periculum in mora, ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dá no mesmo. Probabilidade do direito ou fumus boniuris e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou periculum in mora. A jurisprudência do STJ, já há muito tempo, antes do CPC, já entendia que nas ações de improbidade o periculum in mora é presumido. Não precisa ser comprovado, não. Basta comprovar o fumus boniuris. Basta comprovar a probabilidade do direito para que você tenha direito a essa declaração de indisponibilidade de bens. O periculum in mora é presumido. O simples fato de você estar numa ação de improbidade já faz com que seja presumido esse periculum in mora, tá? Então, na ação de improbidade, para fins de indisponibilidade de bens, se presume o periculum in mora, basta a comprovação da probabilidade do direito do fumus boniuris. Bacana? Além da indisponibilidade de bens, a lei prevê a cautelar de sequestro. Agora sim, bens específicos, né? O sequestro se dá em relação a bens determinados. A intenção é garantir a pena de perda de bens. Esse sequestro atinge bens específicos e determinados, não é indeterminado, não é o sequestro de tantos bens quantos sejam necessários, não. Aqui a gente vai seguir a regra geral do processo civil e o sequestro, ele incide sobre bens específicos, sobre bens determinados. A intenção é garantir o perdimento daqueles bens em virtude de alguma ilegalidade. E a lei prevê, e porque é a última que tem a ver com dinheiro, a lei prevê a possibilidade de bloqueio e investigação de contas e aplicações financeiras do acusado, inclusive fora do país. Então é possível uma cautelar de investigação e bloqueio de contas e aplicações financeiras desse acusado, inclusive bloqueio de aplicações financeiras fora do país. Hoje, penhora online é muito simples, mas na época, em 92, há mais de 25 anos atrás, era uma grande novidade. A lei é muito inovadora para a sua época, tá? O fato é, além dessas três cautelares, a lei prevê uma quarta cautelar que não tem a ver com dinheiro. Porque as três primeiras, o que se busca resguardar é o patrimônio do acusado, para evitar que ele suma com dinheiro e, no final, a pena pecuniária se esgote, se esvaia pela falta de recurso. A quarta cautelar, não. É uma cautelar que visa resguardar a instrução processual. Existe na lei a previsão de uma cautelar de afastamento preventivo ou afastamento provisório do servidor. A ideia é muito simples. O autor da ação, ele vai demonstrar ao juiz que a manutenção do agente no cargo pode atrapalhar o andamento do processo. Então, imagine que o sujeito é chefe das testemunhas. Se ele se mantiver no cargo, ele pode coagir as testemunhas. Ou ele tem acesso a documentos que servirão de prova. Enfim, se demonstra que se esse agente se mantiver no cargo, ele pode atrapalhar o andamento regular do processo. Ele pode dificultar a instrução probatória, ele pode sumir com provas. Então, para garantir a instrução processual regular, é possível que se determine um afastamento preventivo do servidor. Ele vai ser afastado preventivamente, desde que se demonstre que a manutenção dele no cargo pode atrapalhar essa instrução processual e esse andamento regular no processo, tá? O afastamento preventivo, ele não tem prazo na Lei 8429, né? Ele é determinado pelo juiz sem prazo determinado aqui, mas ele se dará sem prejuízo da remuneração, tá? Cuidado com isso. O afastamento não tem natureza punitiva, ele tem natureza cautelar. Se ele fosse afastado sem remuneração, ele estaria sendo punido com esse afastamento.
ele não pode ser punido com o afastamento. O afastamento, ele é uma medida de natureza cautelar. Eu não posso aplicar penalidade sem processo. Então, obviamente, ele não tem caráter punitivo, tá? Então, o afastamento do servidor público se dará, esse afastamento preventivo, com remuneração. Ele vai ser afastado preventivamente com remuneração, sem prejuízo da remuneração do cargo dele, tá? Todas as cautelares que a gente viu aqui podem ser requeridas incidentalmente. Então é possível que a cautelar seja incidental. Ela pode ser requerida no bojo da ação de improbidade. Se propõe a ação de improbidade e, como pedido incidental, liminar, se pede a concessão da medida cautelar. E também, essas cautelares podem ser anteriores à ação principal. E hoje a gente chama de cautelar antecedente. Nesse caso, o juiz efetivando a cautelar, após a efetivação da cautelar, ele terá 30 dias para a propositura da ação principal. Nos mesmos autos, tá, pessoal? Não confunda a ação com o processo. O novo Código de Processo Civil acabou com o processo cautelar. Não existe mais um processo cautelar autônomo. Então, aquele processo cautelar preparatório, né, isso não existe mais. O que existe é uma ação cautelar antecedente, e depois você faz a demanda, a ação cautelar principal nos mesmos autos. A ideia do CPC mesmo, a gente segue aqui, a Lei 8429 diz isso, depois de efetivada a cautelar, ele tem 30 dias para apresentar a ação principal, a demanda principal, nos mesmos autos, mas são 30 dias contados da efetivação da cautelar, que ele vai ter que fazer o pedido da demanda principal. Senão, a cautelar que foi efetivada cai, se em 30 dias ele não apresentar o pedido da demanda principal dele, ok? Por fim, é importante que você saiba que a lei estabelece os prazos de prescrição nas ações de improbidade. E aí, diferente do direito penal, a prescrição aqui não varia de acordo com a gravidade da infração, com o tamanho da pena. Não, a prescrição varia de acordo com o réu. Então, com base no réu, é que o prazo prescricional muda. O prazo de prescrição aqui, ele toma por base o réu da ação de improbidade. É esse réu que vai definir o prazo de prescrição. Seguinte, se a ação for proposta em face, o artigo 23 da Lei 8429, tá? Isso. Não precisa se preocupar com o número de artigo, não. Na segunda fase a gente marca, mas na primeira não se preocupe, não. Enfim, o fato é, o prazo de prescrição, ele vai se basear no réu, e aí a primeira hipótese é o seguinte, se a ação for proposta em face de um detentor de mandato, de função ou de cargo em comissão, nesse caso, se o réu da ação de improbidade for detentor de mandato, função ou cargo em comissão, o prazo de prescrição será de 5 anos, contados do término do mandato, do cargo ou da função. Primeira possibilidade. Então, a ação é proposta em face de um detentor de mandato, de função ou de cargo em comissão. Nesses casos, o prazo prescricional será de 5 anos, mas ele só começa a correr depois de terminado o exercício do mandato, cargo ou função. A intenção é muito simples. Enquanto ele se mantiver no exercício do mandato, da função ou do cargo, ele consegue esconder a porcaria que ele fez. Então, o prazo prescricional não pode ter o início do seu curso, para evitar que ele se valha da própria torpeza e impeça a punição, porque ninguém vai tomar conhecimento da infração praticada. Então, nesse caso, depois que ele sair do exercício do mandato, cargo ou função, é que o prazo de prescrição vai se iniciar. Só tem um probleminha. E se ele foi reeleito? O sujeito foi eleito prefeito, praticou um ato de improbidade administrativa. Depois ele foi reeleito. A pergunta é, ele praticou um ato de improbidade no primeiro mandato. Terminado o mandato, o prazo de prescrição para essa infração já começa a correr do término do primeiro mandato? Ou, já que ele foi reeleito, só vai começar a correr do término do segundo mandato? Essa é a pergunta. Se você fizer uma interpretação literal, você vai entender que terminado o mandato, a prescrição começa a correr, porque a lei diz isso. O prazo de prescrição, ele se inicia do término do mandato, e não do término dos mandatos, né? Então, a princípio, deveria se iniciar do término do mandato. No entanto, o STJ vem pedindo para se fazer uma interpretação teleológica.
a finalidade da lei é evitar que ele atrapalhe o processo. Por isso, como em casos de reeleição, não há solução de continuidade entre os mandatos, ou seja, ele emenda um mandato no outro, ele não pode se aproveitar disso para evitar a sanção. Por isso, o prazo de prescrição, nos casos de reeleição, só começa a contar do término do segundo mandato, ainda que a infração tenha sido praticada no primeiro. Se ele tivesse saído do mandato e voltado 4 anos depois, a prescrição segue o curso, não interrompe, não suspende nem nada. Mas, se ele emenda um mandato no outro, se ele é reeleito, o prazo de prescrição começa a correr do término do segundo mandato e não do primeiro. Tá certo? Agora, se a ação não for proposta em face do detentor de mandato, cargo ou função, ela vai ser proposta em face do detentor de cargo ou emprego efetivo. E aí, nesse caso, se o réu da ação for detentor de cargo ou emprego efetivo, o prazo de prescrição é o mesmo prazo previsto no Estatuto do Servidor para as infrações puníveis com demissão. E aí, vai variar de acordo com o nível do ente federativo ao qual o servidor está vinculado. Você vai olhar para o estatuto desse servidor, federal, estadual, municipal, vai ver nesse estatuto qual seria o prazo para a aplicação da pena de demissão na esfera administrativa, e esse prazo de prescrição da esfera administrativa vai ser replicado aqui. Então, nesse caso, a sanção de improbidade prescreve no mesmo prazo que prescreve a sanção administrativa de demissão para aquele servidor. Na 8.112 também são 5 anos, tá? Mas aí varia de um estatuto para o outro. O fato é que o prazo de prescrição da ação de improbidade vai ser o prazo previsto no Estatuto do Servidor para a aplicação da pena administrativa de demissão. E a terceira hipótese é que o autor dessa ação seja uma daquelas entidades privadas que recebem dinheiro público com menos de 50% do patrimônio. Então, nesse caso, se a entidade privada que recebe menos de 50% do patrimônio de dinheiro público propuser a ação, o prazo de prescrição é de 5 anos, contados da prestação final de contas por essa entidade. Então, no momento que essa entidade fizer a prestação final de contas, começa a correr o prazo prescricional de 5 anos. Bacana? São as 3 possibilidades regulamentadas na Lei 8429 de 92. Com isso entendido, eu quero só que você tome cuidado com um detalhe. O detalhe é o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que vai ser analisado pelo STF, inclusive em repercussão geral. Mas por enquanto, não foi. Então, por enquanto, a gente vai seguir a literalidade dele. Ele diz o seguinte, precisa copiar. Ele diz assim: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para sancionar os ilícitos praticados pelos agentes públicos, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento ao erário. Ou seja, esses prazos de prescrição que a gente viu têm uma ressalva. A ressalva é a ação de ressarcimento ao erário respectiva. O entendimento é de que essa ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Então, prescreve o poder de aplicação de penalidades dentro do prazo de prescrição regulamentado na lei. As sanções vão prescrever. Então, passado o prazo lá de 5 anos, não tem como aplicar a perda da função, suspensão dos direitos políticos, mas o ressarcimento ao erário, esse pode ser requerido a qualquer tempo, porque esse é imprescritível. Tranquilo? Mais um detalhe. A lei ainda diz que no que tange às sanções patrimoniais, essas sanções patrimoniais pela prática do ato de improbidade se estendem aos herdeiros e sucessores do agente falecido nos limites da herança transferida, tá? Então, as sanções de natureza patrimonial, sanções pessoais não têm como ser transferidas, mas as sanções pecuniárias, as sanções de natureza patrimonial, elas se estendem a todos os herdeiros e sucessores do agente falecido nos limites da herança que foi transferida para eles. Moleza? Maravilha. Pessoal, com isso entendido, na próxima aula eu volto para a gente tratar de atos administrativos, é o último ponto que eu preciso conversar com vocês, inclusive alguns aspectos da Lei 9784 de 99, para que a gente conclua a matéria para a sua prova de primeira fase. Combinado? É isso, a gente se encontra na próxima aula então e segue na matéria.